cevada. Se uma cerveja fosse feita apenas de cevada e não de malte, seria uma cerveja muito simples. O malte ele acaba sendo mais saboroso, tem um aroma melhor. E é durante a malteação que a gente produz maltes torrados. Os maltes torrados vão ser usados para a fabricação de cervejas mais escuras. E os maltes caramelizados também têm uma outra função, que é dar um sabor mais doce à cerveja. Então, tudo isso é possível devido à malteação. Essas são fotos tiradas na maltaria mais conhecida no mundo hoje, que é a Weyermann. A Weyermann fica na cidade de Bamberg, no centro da Alemanha. Ela tem maltes de excelente qualidade e é a maltaria hoje mais conhecida pelos maltes especiais hoje no mundo, e a gente encontra muito aqui no Brasil também. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a escolha dos maltes. A gente dividiu em algumas classes, em alguns grandes grupos. A gente precisa da maior quantidade de malte numa receita que sejam de maltes base. Então aqui a gente colocou as duas principais maltarias, as mais importantes hoje no mercado brasileiro, que é a Weyermann e a Castle Malting. A Weyermann ela é uma maltaria alemã, a Castle ela é uma maltaria belga. Então, já dando a principal dica para vocês, quando eu vou escolher meu malte, da onde que eu vou escolher, de qual maltaria que eu vou escolher? Se a Weyermann é uma maltaria alemã, qual que é a escola alemã? A escola alemã é uma escola de lagers. As cervejas lagers são cervejas mais simples, mais refrescantes, menos adocicadas. Se eu quero fazer uma cerveja mais refrescante, eu opto um pouco mais pelos maltes da Weyermann. Os maltes da Castle Malt são os maltes utilizados na escola belga. As cervejas belgas são cervejas mais adocicadas. Então, se eu quero um dulçor um pouco maior, eu opto pelos maltes da Castle Malt. Um exemplo prático disso, eu pego os dois maltes Pilsen, da Weyermann e o da Castle Malt, e faço uma cerveja Pilsen, 100% Pilsen. Qual cerveja vai ser mais doce? O da Castle Malt. Se eu pego o malte Pale Ale e vou fazer uma cerveja 100% malte Pale Ale, qual das duas cervejas vai ser a mais adocicada? A da Castle Malt. Então, apesar de os dois maltes serem Pale Ale, apesar de os dois maltes serem Pilsen, eles têm sabor diferente. Então, a cor é a mesma, entre outras características vão ser a mesma, mas o sabor vai ser diferente. O sabor de cada um dos maltes vai refletir a escola cervejeira do país aonde foi fabricado esse malte. Então, voltando a falar dos maltes base. Maltes base são os maltes que têm uma quantidade enzimática maior. Quanto mais claros os maltes, mais enzimas esses maltes têm. Então, por exemplo, um malte Pilsen ele tem bem mais enzimas do que um malte Munique. Mas eu posso utilizar qualquer um dos maltes base para fazer uma cerveja 100% deste malte. Então eu posso fazer uma cerveja 100% Munique. Apesar de ela sair um pouco mais adocicada, né? Ela vai sair de uma cor um pouco amarronzada. Então, se eu quero uma cerveja um pouco mais refrescante, mais leve, eu vou utilizar maltes mais leves. Eu vou utilizar um Pilsen ou um Viena como base. Se eu quero uma cerveja um pouco mais adocicada, eu vou começar a utilizar o Pale Ale ou o Munique. Ou eu posso utilizar uma combinação entre eles. Eu posso utilizar um Pilsen e um Pale Ale como base. Posso utilizar um Pilsen e um Munique como base. Como posso utilizar um Viena e um Munique. Ou um Pale Ale e um Munique. Então eu posso fazer diversas combinações para dar o sabor que eu quero na minha cerveja.
O próximo grupo é o grupo de maltes caramelizados. O grupo de maltes caramelizados, eles têm a finalidade de dar uma cor um pouco mais avermelhada na cerveja, um pouco mais acobreada, um pouco mais amarronzada, e trazer um sabor mais adocicado na cerveja também. O Carapils, por exemplo, é um malte para aumentar a retenção de espuma. Ele tem uma cor muito clara. Ele é um malte que tem bastante proteínas e a proteína faz com que a espuma fique no copo por muito mais tempo. Aí a gente começa a partir do Cara Hell, Cara Red, Cara Amber, Cara Munique e Cara Aroma. São todos maltes caramelizados que eles têm o objetivo de dar um sabor na cerveja. O Cara Hell, por exemplo, ele dá um pouco de sabor de mel, é um adocicado mais suave. O Cara Red vai dar um pouco de sabor de biscoito. O Cara Amber também. Um Cara Munique já vai dar um tom de nozes e um Cara Aroma de frutas secas e frutas vermelhas. Então, dependendo da cor de cada um dos maltes, a gente vai ter um sabor um pouco mais complexo, uma cor mais intensa e um dulçor maior também. Então, tudo isso é proporcional ao aumento de cor. Aumentei a cor, aumentei o dulçor do malte e aumentei a complexidade do sabor desse malte. Esses mesmos sabores que eu falei dos maltes da Weimann são equivalentes nos maltes da Castle Malt. Só que lembrando que os maltes da Castle são um pouco mais adocicados, um pouco mais cremosos. O grupo de maltes Abadia são muito bons para se reproduzir cervejas do estilo belga. Então você pode utilizar muito desses maltes para conseguir fazer uma double muito boa, para fazer uma quadruple boa, para fazer até uma blonde belga. Então, cada um desses maltes tem um sabor. Um Cara Belge, por exemplo, vai dar o mesmo sabor de mel. Um Abbey vai dar um pouco de biscoito, assim como o Biscuit dá biscoito, só que de uma forma muito mais intensa. O Arome vai começar a dar um pouquinho de nozes também. E o Special B é aquela complexidade que o Cara Aroma também dá, que é uma complexidade de frutas secas e frutas vermelhas. E qual é a diferença de cevada torrada para malte torrado? O malte torrado, ele é feito o malte, depois do malte pronto, pode ser ele um Pilsen ou um malte Munique, esse malte é torrado. Já a cevada, ela não é malteada. Então a diferença básica entre os dois é o malte torrado, ele é mais adocicado. Então se tem um sabor mais adocicado nesse malte. Ele acaba sendo mais cremoso e um pouco mais complexo em sabor. A cevada torrada vai ter um torrado muito intenso. E um outro grupo, de outros maltes. O primeiro deles é o malte acidificado. O malte acidificado é usado para fazer cervejas de acordo com a lei da pureza alemã, para poder corrigir o pH da cerveja. O malte melanoidina, ele tem uma certa cremosidade um pouco maior do que os outros maltes, e ele dá um aroma de malte muito intenso. Malte diastático. Diastático quer dizer que tem mais enzimas, é um malte que tem mais enzimas do que os outros maltes. O malte de trigo para fazer uma cerveja de trigo. O malte de centeio para fazer uma cerveja de centeio, E o malte defumado para a gente fazer a Rauch Beer, que é um estilo alemão.